Olá, boa noite, seja muito bem-vindo aqui na página e o canal Falo Mesmo Brasil. Hoje à noite estou recebendo aqui a candidata a deputada estadual pelo PSDB, Ana Carolina. Boa noite, Ana. Boa noite, Neres. Quer dizer que é um grande prazer, tá? Mesmo que um pouquinho tarde, mas assim, conheço a tua audiência, teus amigos, e a gente poder falar um pouquinho, falar aqui de Itajaí, de região, de política. Quando eu cheguei aqui, logo perguntei para ele sobre o que a gente ia falar. Disse para ele, não me pede receita de comida, nada desse tipo, né, Neres? Porque o meu forte é política mesmo. Maravilha, Ana. Hoje à noite, na verdade, um bate-papo para as pessoas te conhecerem um pouquinho, saber as pautas que você defende. Primeiramente, eu quero que você fala para nós aqui do canal, quem é Ana Carolina? Bom, uma peixeira, nascida de Itajaí, mas o sotaque entrega, né? Sempre fui do bairro São João, meus pais são daqui também. Meu pai e minha mãe, nós somos em 5, né? 5 irmãos. A minha mãe é da família Cristofolino, uma família muito grande aqui da região. Meu pai já Martins, sou advogada, formada em Direito, pós-graduada em Gestão de Cidades. Gosto muito da advocacia, mas eu tenho dedicado meu tempo mais à política, que é uma paixão assim que eu descobri ali depois dos 20, né? Quando eu comecei a pensar, vou, não vou, me envolver mais nas causas sociais e entender o quanto que a política era importante, né? Para a vida das pessoas. Então eu fui vereadora. Primeiro eu tentei, não entrei na primeira. Na segunda vez eu consegui. Passei 4 anos enquanto vereadora. Quem conhece a história política de Itajaí diz que foi um dos piores anos de Itajaí, que foram os 4 anos que tiveram operações policiais, levaram vereadores, levaram secretários, procurador do município. Dos 21 vereadores, 4 eram da oposição, o restante era tudo do governo, então praticamente eles não iam nem na sessão porque eles tinham voto para tudo, então foi uma briga muito intensa, né? Especialmente sendo mais nova entre eles, sendo a primeira vez que tinha sido ali, inexperiente, e por ser mulher também, apoiei bastante, tá? De cortar o microfone, de dizer que ele tem que lavar roupa mesmo, aquela coisa que a gente já sabe, a mulherada sabe o que eu estou dizendo. Mas entrei e fui incentivada a concorrer a prefeita. Então, em 2016, saí vereadora, concorri à prefeitura de Itajaí, concorri contra o prefeito atual, né, o Vonei Morastone, que estava sendo apoiado pelo governador do estado naquela ocasião, ele é do MDB, e concorri contra o João Paulo, advogado, que estava sendo apoiado pelo grupo do Jandir Bellini, que era prefeito na época. Saí de vereadora direto para prefeita, uma mulher. A última mulher que tinha concorrido aqui em Itajaí a prefeita já fazia 30 anos. A mulherada não era assim muito... É sempre as mesmas lideranças femininas que a gente vê, né? E foi uma campanha bastante acirrada. E eu perdi a eleição, fiquei em segundo. Uma diferença de 789 votos, é menos do que 1%, né? Depois disso, voltei para o meu escritório. Nunca estive num cargo público assim. Veio a eleição para deputado estadual, concorri, fui a mais votada da nossa região. Que ano? Foi 4 anos atrás. 2018. 2018. Fiz 32.199 votos, 22 mil só em Itajaí. Eu fiz mais voto que o ex-prefeito Periquito, do que o governo, do vice-prefeito aqui, bom, em Pissarras, em Navegantes, em Penha, Itajaí, Balneário aqui, da região toda, eu fiz mais voto. Inclusive, de todos os candidatos que vêm de várias partes aí do nosso estado, especialmente do oeste, nós tivemos muitos candidatos aqui de Itajaí também, né? Mas o segundo colocado, que foi o candidato do governo, que na ocasião era o Thiago Morastone, o filho do prefeito, que a administração pública toda trabalhou por ele, secretários, comissionados, a máquina pública, fez a metade do número dos votos que a gente fez. Então a gente foi muito bem. Eu fiquei como segunda suplente, assumi 60 dias, que vieram ser bem os 60 dias entre o carnaval e 3 semanas depois do início da pandemia. Foi bastante assustador. Maravilha. Sobre essa tua passagem ali na Leste, que a gente quer falar daqui a pouquinho. Vamos lá. Mas essa é a Ana Carolina. Ana Carolina aqui na região, no Vale do Itajaí. Hoje eu sou vereadora. Isso que eu ia falar. Hoje está atuando como vereadora, né? Isso, segunda mais votada. A segunda mais votada e atuante, bastante atuante. Sou mesmo. Isso eu me orgulho de dizer, não tenho vergonha de dizer, não. A senhora encrenca da Câmara. Eu me auto-intitulo, né, dona encrenca, porque eu vou chegando, já vai todo mundo se apavorando, né, no serviço público, né? Mas isso é bom. Ana Carolina, eu já conheço você há algum tempo, tenho prestado atenção em você já desde 2018 mesmo, tenho prestado atenção bastante em você.
tenho visto que você, entre as mulheres aqui, que também estão na política, você é a mais atuante, a mais participante, a mais encrenqueira, gosta das coisas certinho, tem pegado no pé, fiscalizado. Eu tenho acompanhado você. Significa que eu acompanhei você nas redes sociais. Mas o que eu quero perguntar para você, com a sua experiência de 60 dias na Leste, foi 60? Isso, 60 dias, você se está achando confiante? Você acha que vai dar conta do recado lá na Leste? Mas olha, isso é pergunta que se faça para mim, eu adoro um desafio. Isso para mim não é problema, mas quando eu cheguei lá, eu fiquei desapontada. E pensei, não volto aqui. Daí depois que eu vim novamente aqui a vereadora, eu entendi com mais profundidade a importância que é ter um representante lá. Porque quando a gente fala em Hospital Marieta, quando a gente fala em Pequeno Anjo, quando a gente fala em ferry-boat, quando a gente fala em Jorge Lacerda, Antônio Raia, as rodovias, mobilidade, quando a gente fala disso tudo, é com o Estado. Se a gente fala assim, olha, está faltando efetivo, o governador do Estado vai lá, faz o concurso, faz o treinamento, depois ele divide para onde vai. Mas se não tiver um deputado dizendo, não, Itajaí precisa também. Verdade. Porque Itajaí não tem. E algumas burocracias a mais que aconteceram lá, que a gente resolveu, não existe uma possibilidade. Itajaí tem que entender que é importantíssimo ter alguém lá os 4 anos para dizer, olha aqui para Itajaí, a gente deixa imposto, aqui é um povo trabalhador, merece atenção, porque eles olham, Itajaí tem uma arrecadação boa e deixa a gente na mão, mas não é. Porque tem coisas que a gente depende do governo do Estado. Então o trabalho que tem que ser feito lá é mais ou menos o trabalho que um bom vereador faz aqui. É cobrar, é mostrar os problemas, é apresentar projetos para tentar solucionar, é dar espaço para as pessoas falarem, articularem. Isso eu faço e faço com maestria. Maravilha. Ana Carolina, tem algumas pautas aí que eu tenho que perguntar para você, porque, na verdade, nós que somos o povo cristão, agora é hora de nós estar analisando quem é quem, porque, assim, querendo ou não, nesses últimos anos, a classe política tem usado a religião, as pessoas religiosas, como massa de manobra. Nós sabemos muito bem disso. Sim. E você sabe disso que aconteceu agora em 2020. Então, eu quero falar para você, a pergunta é, quais são as pautas que você vai defender como deputada estadual? Quais são elas? Bom, primeiro é importante que as pessoas saibam que se o nosso projeto, que ninguém faz isso sozinho, né? É um projeto feito por várias mãos, as pessoas colaboram com a gente para isso. Se nós tivermos sucesso no nosso projeto, a gente alcançar lá, eu vou estar votando para educação, para saúde do estado inteiro. Essa é uma verdade, mas o nosso foco vai ser a nossa região. A nossa região, nesses assuntos que eu falei para ti agora. Então eu vou lá pensando na bandeira da nossa região, num círculo. Isso eu quero que fique bem claro, por quê? Porque muita gente vem do oeste para cá e às vezes até ajuda com 100 mil no Marieta, mas a gente não precisa só de 100 mil no Marieta. A gente, nesse momento, precisa de mais de 100 milhões. E começa, né? Isso é uma primeira coisa, mas eu tenho algumas pautas que eu trago comigo, por exemplo, da saúde, que é um problema de muito tempo dos itajaienses, por exemplo, nós não temos aqui a ala psiquiátrica. É uma briga antiga. Itajaí não tem? Não tem. Se acontecer, por exemplo, se tem um parente esquizofrênico em casa ou com algum problema com entorpecentes, daí que vira à noite, sabe? Porque não pode, nem no UPA e nem no Hospital Marieta, eles não podem ficar com as pessoas ali. Alguns casos até tem uma ajuda ali do UPA, eles vão lá, dão uma medicação para ficar lá. Mas um centro, uma ala para tratamento, nós não temos. Nós não temos. Tem em Florianópolis e Joinville para as crianças. É o que se tem. Vagas pagas. Nós não temos aqui na nossa região, próximo da gente, o Hospital Marieta ali, então é uma briga antiga que nós precisamos fazer. Até porque eu gosto de dizer que eu passo pelo menos 2 vezes por dia ali pelo Pequeno Anjo. Pequeno Anjo, qualquer hora que tu passa ali, tem paz, faça chuva, faça sol, lá de fora com a criança no colo. Nós só temos isso aqui. Recentemente, 2 crianças morreram esperando por UTI infantil no estado de Santa Catarina. Itajaí tinha 6 UTIs aqui no Pequeno Anjo, né? Não Santa Catarina, mas aqui no Pequeno Anjo. 6 vagas. Conseguimos mais 2 agora, provisoriamente, mas o que são 6 vagas de UTI para essa criançada toda? Isso é uma discussão de Estado. Então, a gente, da mesma forma que a gente tem que aumentar o número de leitos de UTI em hospitais como Marieta,
trazer mais especialidades para ali, também nós temos que pensar no pequeno anjo. Por exemplo, oncologia. Não tem oncologia para crianças em Itajaí. Quem tiver uma criança com um problema de câncer para fazer tratamento, ele pode ter o diagnóstico aqui, mas o tratamento tem que ser em Blumenau, tem que ser em Joinville, tem que ser em Florianópolis, não vai ser aqui. E são problemas reais. Aqui, nosso, diariamente, ferry-boat. Pode vereador que quiser fazer manifestação ali na frente, baixa assinado, audiência pública, eu já fiz isso tudo também. Não consegue nada. Não tem, isso é lá em cima, é na barriga do balcão, é indo na secretaria em secretaria, é falando, é resolvendo. Vou dar um exemplo para ti. A Jorge Lacerda. Quando eu estive lá 60 dias, eu sabia que eu ia ficar só 60 dias, então eu fui focada em alguns pontos. Um deles era a rodovia Jorge Lacerda. O que aconteceu? Eu tinha uma empresa fazendo obra, de repente a empresa disse que precisava de um aumento. Isso acontece bastante, tinha desequilíbrio econômico, e o secretário achava que ele estava sendo injusto, não queria pagar. Eles simplesmente pararam a obra ali, deixaram um canteiro de obra, máquina para um lado, outro, nos dias que foram buscar, mas buraco, sem desvio, sem iluminação, e o pessoal que trabalha lá é uma via logística muito grande, né? Passando caminhão, e mesmo nós, né, de uma cidade para outra, todo mundo reclamando. Eu entrei, fui usar a tribuna, falei sobre a situação, cheguei na frente do secretário e disse, meu amigo, e ali, a situação? Não, eu não quero receber um processo por conta disso, porque se eu vou lá mexer na obra agora, estou em discussão, não sei o que, eu quero que o senhor decida qual processo que o senhor quer receber, porque o senhor vai receber. Ou o senhor vai responder a um processo por conta administrativa, ou o senhor vai responder um processo por conta das vítimas. Porque é impossível que ele não tivesse conhecimento dos acidentes que estavam tendo ali. Não tinha morrido ninguém na ocasião, mas era um fato que ia acontecer. Então, no convencimento, ele entendeu que teria que fazer aquilo ali. Então, uma obra que já estava parada há quase um ano, nos 60 dias que eu estive lá e a gente conversou e argumentou, nós conseguimos fazer a retomada. 60 dias. Em 60 dias. Em 60 dias eu consegui, sabe o que também? A retomada das obras do complexo aqui do Madre Teresa, do Marieta. Aquele que é grandão que nunca fica pronto. Então, quando eu estava lá, também não estava pronto. Ainda faltava a estrutura ficar pronta. Ela já estava parada há mais de 2 anos, mas porque a empresa que estava fazendo faliu. Também era um problema burocrático. Fiz toda a papelada que precisava, depois fui na tribuna e disse assim, Moisés, nosso querido governador, o senhor é bombeiro. Na função do senhor é salvar vidas. Então, veja bem, o Hospital Marieta, daí a gente, né, fala do problema. Consegui. Estava carimbado, inclusive, verbas para ajudar aqui para colocar os equipamentos ali. O que aconteceu nesse meio tempo foi uma pandemia, né? Então, tudo tem prioridade. Ele não veio aqui para dizer assim, ó, tá pronto, retomamos a obra, que ele queria fazer todo aquele fuzuê depois de tanto tempo, ele assumir como governador e liberar isso, é uma coisa legal para o nosso município. Ele não veio porque foram dias após a pandemia, então... Mas foi feito. Precisou estar lá. Maravilha. Isso aqui só mostra para nós a importância de termos um representante da nossa cidade. Uhum. Eu tenho falado aí, eu vou receber pessoas aqui do estado inteiro, você sabe. Sim. Mas o que eu quero falar para a população de Itajaí, principalmente a população de Itajaí, prestar bem atenção em quem vai votar em deputados estaduais, senadores, deputados federais, enfim. Por quê? Porque a nossa cidade de Itajaí é uma cidade próspera, é uma cidade que cresce diariamente, chegando gente, então um acúmulo muito grande. Então nós precisamos ter lá na leste um representante diretamente da nossa cidade. Sim. Não é verdade, Edu? Com certeza. E da nossa região. Da nossa região. Justamente para acontecer isso que você está falando. Né? Aqui nesse programa aqui eu sou bem imparcial. Me pediu para me falar hoje, já tá, no meu trabalho, uma cliente falou para mim, pastor, fala lá para nós, para todo mundo ouvir, quem o senhor vai apoiar. Não, eu sou bem imparcial. Quem sabe, quer saber quem eu vou apoiar, pode olhar nas redes sociais, está bem estampado. Na minha rede pessoal. Vai estar bem estampado, vai estar na capa, vai no WhatsApp, no status, enfim. Mas aqui eu sou bem imparcial justamente porque o que eu quero? Eu quero trazer as pessoas, os candidatos a deputados, para que as outras pessoas aí, né, que estão nos assistindo, venham conhecer de fato quem é a pessoa. Porque, às vezes, como você é atuante na Câmara de Vereadores, eu poderia perguntar para você quais são os projetos que você fez, quais foram aprovados, porque só ver a Ana falando aí nas redes sociais, tal, brigando contra a corrupção, contra isso e aquilo outro, nós vemos todos os dias você nessa luta sua. Mas algum projeto seu já foi aprovado ali na Câmara de Vereadores? Quase todos rejeitados.
Até estou tentando lembrar que foi aprovado, mas não estou conseguindo lembrar agora. Daqui a pouco eu lembro. A gente está muito na cabeça do que a gente quer fazer, né? Mas daqui a pouco eu lembro e já te falo. Mas porque não é só o fato, às vezes a gente entra com um projeto e o projeto ele pode ser barrado durante a votação, mas ele pode não passar nem pela comissão. Acontece bastante também, passar pelas comissões, porque tem alguns projetos que é da vontade do vereador fazer, mas por lei tem que ser feito pelo prefeito. Pelo prefeito, é uma separação assim. Mas, por exemplo, um projeto muito polêmico meu, que foi levado à votação, para ele ir à discussão eu precisei, dos 17 votos, precisei de 12 votos. Para ele ir à discussão, quando ele foi para a discussão, precisava também de 12 votos. Quer dizer, eu precisava convencer a oposição e alguns candidatos do governo, porque a oposição nós somos em 9, né? Foi o projeto do nepotismo. O projeto de nepotismo é meu. Eu tentei, consegui votação, consegui para ir para lá, foi para plenário, mas por causa de 1 ou 2 votos não passou. Não passou. E é um assunto importante para a sociedade. Mas Itajaí tem nepotismo? Não, quase nada. a gente espera que as pessoas... É o tipo de lei que não devia nem existir. As pessoas têm que entender a lógica disso. Tem que ter consciência, né? Pelo amor de Deus. Então, olha, a gente tem que falar o óbvio, né? É triste, mas foi um projeto bastante polêmico, bastante importante que não passou. Outro projeto importante meu que não passou e que foi a plenário foi um projeto da transparência. Porque o que acontece? A Prefeitura de Itajaí, ela gasta por ano 9 milhões de reais em publicidade, certo? Só que no portal da transparência tinha que estar escrito lá no que ela gastou. Só que como é que eles fazem? Eles passam por uma agência e a agência distribui para rádio, para jornal, no que eles bem entendem. Então eles passam o valor, mostram no portal da transparência quanto eles passam para a agência. Mas quanto foi gasto com jornal, com televisão, com propaganda, não aparece. E 9 milhões, né, amigo? É muito dinheiro, né? É muito dinheiro. Sabia que a folha de pagamento mensal dos médicos do Hospital Marieta são 5 milhões. Nós estamos gastando 9 com a imprensa, mas a gente não sabe o que é. Às vezes uma propaganda, mas muitas vezes aí é para jornal, para não falar mal da prefeitura, ou para falar mal da oposição, mas o que é importante para a sociedade, não. A gente não vê a imprensa sendo paga para fazer uma publicidade do tipo assim, ó, gente, vamos cuidar de novo com a dengue. Olha, pessoal, vamos vacinar a criançada. Alguma coisa nesse sentido. Olha só, se sentir sintomas, vão para a escola, problema com a evasão escolar. A gente não vê sendo gasto em publicidade nesse sentido. O que a gente vê é umas coisinhas escondidas aí, né? Porque, por exemplo, eu tive aquela situação da CPI das máscaras. É minha. A CPI das máscaras foi uma denúncia minha. E eu, como oposição, eu consegui voto, inclusive, do governo para abrir a CPI. Eu participei da CPI, eu provei através da CPI o que eu estava falando. A mídia estadual, fantástico, me ligou. E a mídia local, aqui a gente teve dificuldade de explicar para as pessoas. Ainda bem que nós temos espaço aqui como o teu, certo? Que abre para as pessoas darem a opinião delas, mesmo que seja diferente da tua. Sim. Né? Que não é só do governo. Ainda bem que hoje a gente pode usar das redes sociais e as pessoas podem ver lá o outro lado da história. Porque as máscaras beirou o absurdo. Nós tínhamos 220 mil habitantes. A última compra, porque eles compraram, foi 10 contratos, nós tivemos mais de 20 milhões de máscaras em um ano em Itajaí. Só no último contrato foram 10 milhões de máscaras. Eu fiz um vídeo quando eu descobri lá onde é que era o galpão, foi assustador. Quando eu entrei lá, me deu vontade de chorar. E no final, a máscara era assim, ó, não todas as marcas, mas uma delas. Ela dizia que vinha 50 unidades. Não tinha 50 unidades de máscara dentro. Não tinha aprovação da Anvisa, não tinha aprovação da Vigilância Sanitária. Ela dizia que era tripla, não era tripla. Não tinha um filtro para proteger, ou seja, ela não era nada. Ela não era nada. E nós pagamos R$1,20 cada máscara daquela ali. E a Prefeitura de Itajaí usou aquela máscara para botar no rosto dos nossos profissionais da saúde. Logo no começo da pandemia. No começo da pandemia não. Essa máscara foi comprada no ano da pandemia, mas não no começo. Nós botamos em risco os nossos, justamente as pessoas que estavam cuidando da gente. E que às vezes estavam usando a máscara achando que estava se protegendo. E na verdade não estava. Tu consegue ter noção disso? Uma coisinha, né? Para a gente entender, tá, tem essas compras, essas coisas erradas, tudo, mas não tem uma fiscalização deveria para comprar. Mas deveria, a forma de fiscalização, eles burlaram do começo ao fim. Primeiro, eles não fizeram licitação.
Não fizeram. Eles ligavam para um outro, eles máscara para vender, eles negociaram com quem eles queriam. Segundo, provamos que mais de uma vez eles receberam as máscaras antes mesmo de abrir o processo licitatório. Compraram um tipo de máscara, chegou outro. Quem era fiscal do contrato nem sabia que era fiscal do contrato. Outras pessoas de outras secretarias, inclusive, receberam essas máscaras. Já, olha, a zona já começa por aí. Não juntaram um número de orçamentos para a gente saber a necessidade ou não. Deveriam ter aberto um pregão, mas na verdade escolheram a deles. Chegaram a comprar máscara, orçamento de madeireira lá de Curitiba. Eu fico pensando, como é que acharam essa maldita dessa madeireira? Eu não consigo entender. Porque ninguém bota no Google madeireira para ver se tem máscara ou não, né? Aí tu sente drama. Sem contar que eles mentiram, porque nessa última compra de 10 milhões de máscaras, eles disseram que era para dar para as crianças e para os professores. As crianças não recebiam caixas de máscara. As crianças, se viessem sem máscara, o professor ia lá e dava. Se alguém entrasse na escola, eles vão lá e davam uma máscara, caso não tivesse. Mas eles nunca deram caixas para as crianças para justificar. Eles estavam tirando dinheiro do orçamento da merenda. A sorte que eu sou da Comissão de Legislação e Justiça. Quando eu vi aquilo ali, digo, opa. Então fui fiscalizar, provei por A mais B que ele estava errado e tem mais um detalhe. Para não acontecer esse tipo de coisa. Existem os profissionais da prefeitura que são concursados. Então, eles afastaram durante a pandemia quem era concursado, efetivo, estava anos fazendo esse serviço e fizeram um grupinho de comissionados só para cuidar disso. Maravilha. Então, assim, foi rolo em cima de rolo, mas eu estou falando aí de milhões. Mas milhões não é nada, porque a gente não sabe quantas vidas podem ter sido atingidas por essa irresponsabilidade da Prefeitura de Itajaí. Pode ter gente ter morrido por conta disso. Pode ter gente ter sequela de Covid até hoje por conta disso, achando que estava se protegendo quando na verdade não estava. O GAECO teve aqui. É difícil, né, Ana? Muito difícil. Esses problemas aí, Ana, é quase insolúvel. Porque, assim, eu vou falar a verdade. Eu também estou na política, já faz um tempo que estou olhando, prestando atenção ali. E às vezes não adianta denunciar, correr atrás. Isso, por mais que seja o nosso papel, parece que nada acontece, não é verdade? Mas vamos para as perguntas, Ana. Eu não penso assim, não. Eu também não penso, mas estou falando que a gente não vê o resultado, Bruno. Só que eu quero te dizer o seguinte, o espaço que tu estás dando aqui, e as pessoas que estão ouvindo, ou que vão ouvir numa outra ocasião, já faz elas pensarem diferente. Então eu não acho que a gente vai ver o resultado do Brasil que a gente quer, sem corrupção. Eu não vou estar viva para ver isso. Porque a gente está falando também de seres humanos, né? As pessoas são passíveis de erro, né? Isso pode acontecer, mas a verdade é que nós estamos tentando, né? Dia após dia para dar exemplo para outras pessoas, que seja de inspiração para outras pessoas, assim penso eu. Mas tá certo. Ana, tem algumas perguntas, como a gente fez aquele vídeo ali e falou para as pessoas participarem. Então, enfim, tem algumas perguntas aqui para ti. Eu tenho uma pergunta do seu João lá do Beija-Flor, comunidade Beija-Flor. Tá. Ô Neres, pergunta para Ana Carolina, porque ela é advogada, ela entende de processo, sobre a nossa situação aqui da comunidade. Você lembra que eu fiz uma matéria lá? Não sei se você viu ali. Mas enfim, Ana, como é que pode resolver a situação daquela comunidade Beija-Flor? Deixa eu falar, Neres, é época de eleição, vai ter milhares e milhares e milhares de propostas, de promessas e tudo, mas pergunta para Ana. Me lembra da tua matéria. Qual foi exatamente o maior problema deles ali? Na verdade, Ana, é uma comunidade que tem ali nos Pinheiros ali, Sim. que tem uma vala que passa na frente, que é tipo esgoto. Eles não têm água, não têm energia. Eles estiveram na Câmara. Estiveram na Câmara recentemente, daquele terreno do Jandir, que eles falam, terreno do... Não é Jandir, o sobrenome é Sestrenho. É ali. Terreno do Sestrenho. Eles estão conectando há alguns anos já. Ou é Brilhante ali. Lá acho que era Brilhante. Ali é o Espinheiro, bem no meio do Espinheiro. Tá. Mas eu acho que é o mesmo local que a gente tá falando ali. É porque tu sabes, né? No celular eles vão ali com uma mapinha, mas outra história. Mas eu acho que a gente tá falando a mesma coisa assim. É porque ali, ao que me consta, pelo menos desse último caso que a gente viu agora, era o terreno de um único proprietário. E ele vendeu para várias pessoas sem desmembrar. Acho que é disso que nós estamos falando. Depois o João ali, até peço desculpa para ele, mas depois ele diz para nós se é isso ou não, tá? É um terreno de um senhor muito antigo e as pessoas, ele foi vendendo por lotezinhos assim, mas nunca desmembrou. Então precisa primeiro fazer toda essa papelada para depois ajeitar da forma que eles querem. Então não tem luz nada ali, né? E eu vou ser mais pesado um pouquinho quando eu fui ali. Eu tive sentado com ele.
Estive andando na comunidade Beija-Flor. Com ele quem? Com o irmão João e os demais. Tá, acompanhando eles ali. Eu estive ali. Teve eu e minha filha, nós estivemos ali. Só que o problema lá, Ana, na verdade eu fiz duas matérias. Eu fiz uma em 2017 para 2018. Só para te ver. Muito longe para lembrar assim. Isso, continua a mesma coisa. Agora, eu acho que tem um mês mais ou menos que nós fizemos essa outra agora. Continua a mesma coisa, não mudou nada. Porque eu sei que é só os papéis. Precisa alguém olhar, beleza, ok. Mas enquanto os papéis estão parados, eles estão sem água, sem energia lá, sem esgoto, sem nada. A situação lá é crítica. A situação lá é jurídica. Eles não podem acreditar em cada político que vai lá, bate palma na frente de casa, dizendo que vai ligar a luz, a água, porque assim, ó, são regras. Aquilo é um terreno, teve propriedade, agora tem que fazer o desmembramento, tem que ter um custo, tem que separar, tem que botar no papel. Eu acho que eles esperaram muito pela política. Muito. Foi enganado por muitas pessoas, tem que entrar na justiça. Todos eles, são mais de 180 famílias ali, né? Cada um que tiver o interesse de fazer, ou que todos eles façam junto com o mesmo advogado, porque tu veja bem, ó, é mais rápido, deveria ser mais rápido resolver através da política do que na justiça. Mas estão tentando resolver com política desde que ano? Só a tua matéria lá foi 2017. Se fosse na justiça, talvez já tinha resolvido. A prefeitura não pode ir em área privada. Tu entendeu? Área particular. Eles estão ali como se fosse uma área para todos, mas aquilo é um terreno particular. Ela não pode atravessar rua, poste, água, enquanto não tiver metragem cada um ali. Então, é uma situação, eu peguei ela por cima, tá? Quem fez essa explicação para nós agora, recentemente, porque eles estiveram na Câmara de Vereadores, que eu acho que nós estamos falando da mesma pessoa, foi o vereador Mamão. O vereador Mamão trabalhou muitos anos na Secretaria de Habitação, né? Conhece bem a situação deles. Eles receberam promessas agora de políticos, falaram o nome dos políticos ali dizendo que ia resolver. Mas, gente, olha só, eu não sei, eu não entendo as pessoas. Até a gente se decepciona até com um parente, até com gente do nosso sangue. Como é que a gente vai acreditar em palavras assim de político em véspera de eleição de algo que não é simples de resolver? O negócio deles é sentar com o advogado e com o proprietário do terreno. Não é coisa simples, né? Eu tenho uma solução a esse problema. A administração da cidade de Itajaí. Já que esse pessoal lá, 180 famílias, quando se fala de 180 famílias, vamos colocar 3 pessoas, ou 2 pessoas por família. Não é verdade? Se fosse 2 ali, já daria 360. Ok, pessoas. Então, se lá tem esse problema todo, o problema é jurídico, por que não a administração pública da cidade conseguir um terreno? Eu estou falando porque esse caso já acontecia em outras cidades. Daí é da vontade política. Isso daí envolve outras coisas. Daí tu vai perguntar para as pessoas que estão na fila aguardando para ter um imóvel, se elas vão achar certo passar outras pessoas na frente. Daí vem outros problemas assim. E eu tenho pena, porque as pessoas que estão ali, elas não invadiram, elas pagaram para estar naquilo ali. Elas foram mal informadas na hora que elas compraram. Porque na hora que elas compraram, em qualquer imóvel que a gente vai comprar, a primeira coisa é fazer uma consulta lá no cartório para ver o nome de quem está. Porque isso acontece muito. Mas o problema deles é maior, porque são muitas famílias, né? Isso já vem acontecendo há vários anos. Agora, o que esse povo passa? Sem água, sem luz, naquela situação toda ali? Horrível. Eu entendo. Mas se eu tivesse naquela situação ali, eu procuraria a justiça. Maravilha. Enfim, só para marcar aqui, professor João, ali, que a gente realmente perguntei. Pelo amor de Deus, pergunta. Mas eu fico à disposição do pastor João, para depois, quando ele tiver uma documentação na mão, porque tudo que a gente está falando é muito superficial, né? Sim. Mas a gente sabe porque o pessoal esteve lá na Câmara conversando e já tinha procurado pela prefeitura, mas se ele quiser vir com a documentação, para a gente dar uma olhada, não tem problema nenhum. Tá? Agora, eu não posso ficar prometendo no ar coisa que, de fato, a gente não pode fazer, porque é ali, né? Verdade. Tem a dona Maria também do São João. Falou, Neres, pastor Neres, domingo eu estive com ela. Pastor Neres, eu quero que você pergunta para Ana Carolina para tirar a dúvida de todo mundo, principalmente a minha. Porque cristão. Sim. Ela quer saber, porque surgiu aí um boato de que você é uma pessoa abortista. E no meio do cristão, eu estou falando por causa da política. Por causa de política. E nós que somos cristãos, então nós temos que fazer essa pergunta e saber. Por isso estou falando, quero saber qual é as pautas que você defende. Porque o povo cristão, principalmente, esse podcast aqui, principalmente o pessoal cristão vai estar assistindo. Principalmente esse povo. Eu faço questão de responder a Maria e, antes de mais nada, dizer para as pessoas o seguinte: no Estado não se resolve esse tipo de coisa. Não se resolve.
Se alguém liberar ou não liberar aborto, se alguém liberar ou a pena de morte, qualquer outra coisa assim, que são a droga, favorável, não favorável à droga, isso é tudo lá para o governo federal. Isso passa, não é só um deputado, tem que passar pelos deputados, pelo Senado, pelo presidente. Deputado nenhum faz isso. Então eu podia ser a pior pessoa do mundo. Isso não ia mudar, tá? Mas eu quero dizer para a dona Maria que eu também sou cristã. Eu acho que o fato de a gente ser cristão não mistura muito com essa questão. Eu sou contra o aborto, eu não tenho filhos. Mas eu não tenho filhos porque a vida conduziu a isso. Porque se fosse uma vontade, porque a gente quer fazer tudo organizado, né? Quer casar, quer terminar o estudo, depois quer casar, quer achar a pessoa perfeita, o pai perfeito. Eu escolhi demais, deu no que deu. Estou solteira e sem filhos. E hoje, com 41 anos, aquela vontade de ser mãe já não é tão forte como quando a gente é mais nova. A mulher tem disso, né? Mas eu particularmente, sou contra o aborto. Maravilha. É só pra gente tirar as dúvidas. Tá tudo bem? O Jardel Alencar fez uma pergunta. Tá. Só anota ali pra nós, pode passar aqui. É ao vivo, é assim mesmo. Pode anotar, tem um bloquinho ali, pode passar aqui também. Vamos responder sim. Mas é bom a gente estar perguntando, porque as pessoas que estão assistindo porque ela quer tirar dúvida. Não, eu gosto de explicar para as pessoas não terem dúvida mesmo. Eu não posso responder por você, tem que ser você mesmo, né? Mas eu quis deixar bem claro para a Maria que mesmo que eu fosse favorável, esse meu pensamento não ia influenciar lá na Assembleia. Não daria nada? Não. Beleza. Aliás, eu acho que isso não tem nem que ser discutido lá. Sim. Isso não é uma questão de Estado, é uma questão nacional, né? Então, não usaria a tribuna lá, eu usaria a tribuna lá para defender a vida, o direito das pessoas, a igualdade. Eu não gostaria de nunca passar por situações que algumas mulheres têm que passar. Por exemplo, a mulher estuprada. Pela Constituição, ela pode abortar, se ela quiser. Ela está autorizada a abortar se ela quiser. Mas eu não queria nunca que nem passasse pela minha cabeça. Porque já pensou que está gerando o fruto de uma violência, tu tem que ficar relembrando aquilo, é uma coisa muito complicada. Então eu não gostaria de julgar essas pessoas, mas no geral, eu sou contra o aborto. Maravilha, maravilha. Então, uma pergunta simples, que eu sei que você estava esperando essa pergunta. A Ana Carolina, candidata a deputada estadual, Ana Carolina, ela vai apoiar qual governador e qual candidato para a presidência? Eu vou apoiar o Amin, é o número 11, né? Já foi nosso governador. Eu conheço o vice dele, que é o senador Dalírio Beber, de Balneário de Blumenau. O Dalírio Beber já foi senador da República, ele é uma pessoa maravilhosa. Ele já colaborou com Itajaí, com Marieta, colaborou com a pesca, colaborou com a construção civil, é daquele que a gente liga. Já pensou, senador da República, tu liga, o cara te atende, vem até a sua cidade, resolve as coisas? Então, estou apoiando o Amin e o Dalírio Beber, que é o número 11 para governador de estado, para presidente. Para presidente eu vou votar na Simone Tebet, que é o número dela é 15, e eu conheço a vice-presidente, né, que é a Mara Gabri. Pensa numa pessoa maravilhosa. Ela é conhecida, ela é senadora, as duas são senadoras, né? E ela é conhecida porque ela, quando tinha 18, 19 anos, ela sofreu um acidente e ela ficou tetraplégica. Ela só fala. Só que ela tem a cadeira até na ONU, de tanta representatividade que ela tem no meio das pessoas que têm deficiências. Várias leis que existem no Brasil, que a gente fica brigando para aplicar nos municípios, são de autoria dela. Ela tem uma história maravilhosa, assim, qualquer um tinha desistido. Mas ela está lá, firme e forte na política, e bastante ativa. Então, meu voto vai ser para as duas. Eu acho importante, né, ter uma representatividade feminina, e com a Simone Tebet, que é senadora, e também por conta da Mara, porque eu a conheço e sei que é uma pessoa que não nos envergonhará. Maravilha. Nós temos mais uma pergunta aqui do morador de Santa Regina. Tá. Eu vou perguntar aqui para ti. É o Jardel. Tem algum projeto para ligar o Santa Regina, Portal e Salceiro no túnel? Não que eu conheça. Ligar no túnel? Isso. Alguma passagem? Não, que eu não sei de nada, não. Eu também tenho que dizer para as pessoas o seguinte, às vezes eles perguntam assim para mim, Ana, mas tá, por que deputado? E eu explico, porque as pessoas estão assim pensando, todo mundo está discutindo eleição para presidente. Todo mundo, mas ninguém está lembrando que tem deputado, que tem senador, né? E as pessoas não estão lembrando o quanto isso é importante.
Então, esse ano é mais deputado, sempre é deputado. Mas por quê? O deputado estadual, ele faz o papel de vereador. Só que o que o vereador faz aqui em Itajaí, que é fiscalizar o dinheiro público, que é para fazer projetos, né, que é para levar o apelo da população para o prefeito, o deputado estadual faz para o governador. Ele vai cobrar do governador igual. Então, a gente usa a tribuna, a gente faz requerimento, tem sessão. Só que os problemas são maiores e a ajuda que a gente pode dar é maior também. Entende o que eu quero dizer? Então, tem algumas coisas que as pessoas pedem para mim que o vereador não pode fazer, mas a gente pede para o prefeito. É a mesma coisa para deputado. Então, assim, o deputado, quando se fala tudo que é dinheiro, ó, fazer túnel, fazer melhoria, mudar as alças, né, fazer retorno, aquela coisa toda, nós levamos a conhecimento do governador dizendo o problema que é isso. A gente junta a população, vai lá, fala com o secretário, peticiona, vai na tribuna, fala baixo, fala manso, fala alto, fala sobre o assunto, tudo que precisa. Mas o governador só faz o que quer. É a mesma coisa o prefeito. Só resolve o que ele quiser. Quem tem a caneta na mão são eles. A gente vai lá para convencer. Maravilha. E tem uma pergunta também. Essa pergunta hoje eu tive num grupo conversando e eles pediram para mim fazer essa pergunta para ti. Porque para municipal, você e mais um vereador e vieram e logo depois que foram eleitos se tornaram amigos, meu Deus, inseparáveis. Né? Repete. Quando você foi eleita a vereadora... Agora. Logo depois você se tornou amiga de um vereador. Né? Fiscalização, enfim, está aí no Instagram, para todo lado das suas redes sociais, a amizade de vocês na fiscalização. Nota 10. Nota 10. Agora, chegou a eleição e a oportunidade estadual. Agora nós estamos vendo você sendo candidata a deputada e esse amigo seu, eu prefiro até não falar nome, esse seu amigo seu também fiscal, também está vindo a deputada estadual. Muito bem. Vocês não acham que vai dividir o voto? Não seria legal um de vocês declinar? O que você me diz? Eu acho. Mas quem é a pessoa que vai dizer quem tem que declinar ou não? Eu acho que precisava de mais experiência de uma parte. É o que eu falei, mas vai de cada um, né? Como é que eu não posso tirar o sonho das pessoas? Eu Vocês sentei para conversaram? conversamos. Porque ele também vive um bom momento, né? É uma pessoa trabalhadora, guerreira. Ele acha que no partido dele talvez ele tenha mais chance porque ele acredita que possa ser o mais votado do partido dele e pode ser que seja mesmo. Não sei. Eu pedi. Eu pedi até para não desfalcar muito aqui em Itajaí, a gente não dividir os votos, aquela coisa toda. Eu disse, olha, eu vou ser mais útil lá, estás começando aqui, tens a tua família aqui, né? Eu sou solteira, como eu falei, posso vir, voltar sempre e tenho pico para isso, sou advogada, já estou nessa luta já há um certo tempo e a minha expressão de voto para deputada, ele também foi muito bem votado como vereador, né? Então estou falando muito mais longe, pode ser que hoje até tenha mais voto que eu, quem é que sabe, né? Mas se Itajaí fosse unida, tinha para todo mundo. O problema é que o itajaiense vota muito em gente de fora. É um Isso é grande um problema. pecado. Um pecado. 50% dos votos dos itajaienses está indo para pessoas de fora. Lá para o oeste. Tem bancada do oeste, mas aqui do litoral não tem nada. Quem fala por nós aqui? O deputado mais próximo aqui, o Ivanates de Blumenau e a Paulinha de Bombinhas. Não faz sentido Itajaí ter isso tudo, Itajaí, Navegante, como a gente falou, Balneário, Camboriú, todo mundo ali e a gente não eleger um. Como pode isso? Então, assim, ó, eu encontrei ele essa semana, né, deu um abraço porque ele ficou em dúvida se vinha, não vinha, daí decidiu por agora também. A corrida eleitoral praticamente começou hoje. Eu tô assim, um pouco... Eu estou mais astral, tá, gente? Aqui, hoje eu entrei num pique diferente, né? Saí de casa em casa, entregando material, né? Começando assim a campanha, a gravação, a ligação, carro. A gente saiu um pouco do ritmo, né? E saí de manhã hoje, era 8h30, estava na rua, roupa que eu estava às 8h30 da manhã, tô aqui contigo. Então ficou meio caidinha, mas é algo que eu gosto muito. Adoro fazer campanha, adoro ir na casa das pessoas, adoro falar com elas, só que eu gosto de conversar. Não sei se tu notou. Meu Deus. E no final eu acabo, não vou conseguir em 45 dias, que já não são mais 45, já vão ser daqui a pouco 43 dias, fazer isso no estado todo. Por isso a gente precisa da ajuda das pessoas, a gente ser conhecido, né? Pedir para as pessoas que não sabem quem votar, vai lá dar uma olhadinha no material, vota no que tu achar melhor, mas eu gostaria que fosse alguém da região. Se possível em mim. A gente pede, né? Ana, na verdade, como eu entrei há pouco tempo na política, mas há um certo tempo atrás, uns 20 anos atrás, eu era estrategista.
não vou falar a área que eu era estrategista, mas eu era estrategista. E fui convidado a entrar na política, entrei na política, já peguei logo de cara 2020, né? Vinha candidato a vereador, você lembra muito bem, andamos juntos. Sim. E ali foi uma experiência maravilhosa, maravilhosa. Conheci pessoas maravilhosas, um grupo maravilhoso, só que eu observei, como estrategista que eu era, não deixei de ser. Me dei uma aposentada, mas não deixei de ser estrategista. E prestei atenção justamente na desunião, até às vezes dentro dos próprios partidos. Vou falar claramente. Sim. Então, assim, ó, eu olho, presto atenção e vejo que, para cada eleição, um partido, um grupo, ele tem que sentar antecipadamente e colocar uma estratégia para alcançar a vitória. Uhum. Quando se fala de cidade, é a mesma coisa. Sim. Eu acredito que deveria ser, da forma que eu te falei agora, prestar atenção que são quantos deputados, candidato a deputado aqui, Ana? Só estadual aqui na cidade de Itajaí. 10, 12, por aí, 10, né? 10. Estadual, os federais, né? Mas só estadual 10. Esses 10 vai dividir voto demais. Sim. O que pode acontecer? Não estou profetizando, eu estou falando aqui. O que pode acontecer? Desses 10, pode não ser eleito um. O que foi que aconteceu comigo da outra vez? Fiz 32 mil votos, não entrei. Teve gente de outra região que fez 14 e entrou. A minha Eu pergunta é entrei só com uma. menos de 1000. Eu entrei com menos de 1000. E a minha pergunta é só uma. O que eles buscam tanto? É o poder, a vontade de estar na Leste? É o salário? O que eles buscam tanto? Por que eles não sentam aqui para... Não tô aqui sendo parcial, porque estou entrevistando a Ana. A Ana Carolina, ela já tem experiência. Junta um grupo ali e vê. Não, ela tem capacidade de representar Itajaí. Não, então vamos ser conscientes. Eu vou só atrapalhar se eu vier candidato. Então eu vou declinar. Eu sei que a ganância pelo poder é grande. Então se a Ana tem mais chance de chegar lá, por que nós não apoiarmos? Da mesma coisa prefeito, a mesma coisa vereador, mas eu estou falando questão no nível estadual. Sim. Não sei se você me entende. Algumas pessoas cedem, né? Tu vê o nosso colega Robson. Ele já esteve aqui conversando contigo, foi candidato a prefeito. Ele poderia vir naturalmente a deputado também. Ele acabou de sair de uma campanha para prefeito, foi muito bem votado. Estava em visibilidade, estava em alta, ele poderia vir a deputado. Recuou. Por quê? Porque viu que muita gente vinha, não queria prejudicar um possível projeto, resolveu não vir para dar oportunidade para outros. Ele fez o gesto, mas esse gesto não é feito de todo mundo. Pode ser que alguém em algum lugar também pense a mesma coisa de mim. Vou fazer o quê? Agora, se os políticos não conseguem se alinhar da forma correta, a gente gostaria de tentar o que é mais difícil, mas a gente ainda vota na mão da população, para que tenha consciência do voto útil, né? É importante votar novamente, gente daqui. E eu quero chamar a atenção justamente para você que está nos assistindo, prestar atenção na atitude do Robson Coelho. E não esquecer dessa atitude dele. Poderia vir. É 10, poderia ser 11. E o Robson, ele recuou justamente para não atrapalhar. E dividir mais ainda a população, né? Com certeza, eu e ele teríamos problema. Eu já votei nele, ele já votou em mim, a nossa família já dividiu o voto, e ele faz como? Né? Então, no final, sai todo mundo prejudicado. Então, ele recuou um pouquinho, era vereador, pegou uma campanha pesada para prefeito, né? Que a gente sabe que é muito difícil. Mas tu vê, isso que acontece com os deputados estaduais, isso não acontece só em Itajaí, né? Acontece em vários locais e agora a gente viu para governador. Para governadora, até o último momento, ninguém sabia quem ia ser vice de quem, estava tentando alinhar 45 dias de campanha e não estava organizado ainda. Tu vê, é que antigamente nós tínhamos 90 dias de campanha. Eram 3 meses e pedindo voto, negociando. Agora são 45 dias. Então a pré-campanha é mais importante que a campanha. A campanha por si só. Foi o que eu falei. Eu moro no São João. Peguei material 8h30 da manhã. Das 8h30 da manhã às 11h30 da manhã, eu não fiz 2 quadras no comércio. Porque a gente entra, a gente conversa, a gente pergunta como é que está a vida, quer saber das coisas, deixa o material e já vê um problema aqui, outro para resolver. Então, como é que nós vamos fazer isso no estado inteiro em 44 dias? Então, eu estou falando como deputada. Imagina o candidato a governador. E deixaram tudo para cima da hora, tudo se estapeando, a ver o que aconteceu com a esquerda. A esquerda estava toda unida. De repente, arrumaram uma briga, o PDT saiu fora. Daí, fizeram mais um candidato para governador do estado, fizeram mais um candidato a senador, então... É muito difícil. A guerra é grande. Mas, pessoal, aqui eu quero agradecer meus apoiadores ali, porque sem eles seria quase impossível eu estar fazendo esse podcast. Por quê? Porque no dia a dia nós precisamos de alguém do nosso lado, tá apoiando não só ideias, mas também financeiramente.
Estou passando aqui, você pode ver o primeiro dia que estou passando os meus apoiadores aqui. Eu quero agradecer muito aí o pessoal do Supermercado Sol, no bairro Muda, na rua Alexandre Dávila. Eles têm sido um baita parceiro. Também quero aqui agradecer também Ieixuá Modas, fica ali no Espinheiros, na rua Irineu Maria 893. E também quero agradecer aqui também SC Clube. SC Clube, ela é... Na verdade, a SC Clube, ela está chegando hoje, é o primeiro dia dela que está aqui comigo, tá? Ela é uma empresa muito boa, está crescendo demais aqui no Vale de Itajaí, uma seguradora. Você que quer fazer o seguro do seu carro, da sua moto, da sua casa, você pode entrar em contato com a SC Clube. Vai estar aqui passando, tem um número aqui, também vou deixar aqui no link aqui para vocês acessar. Muito obrigado a cada um de vocês. Mas eu agradeço eles também, tá? Eu agradeço eles também porque assim, ó, eu te conheço, né? Eu estou dizendo aqui que eu estou cansada, mas eu sei que tu estás vindo do trabalho que nem eu. E tu está dando a oportunidade, você quer um outro trabalho para dar uma outra visão para as pessoas. A gente precisa do apoio, né, desses patrocinadores para a gente aguentar pelo menos pro mínimo, né, que é o equipamento, passar uma boa imagem para vocês. Eu agradeço eles também, está valendo aí a propaganda. Maravilha, maravilha. Eu gostaria aqui também de... Eu tive conversando com o jurídico, que é esses 2 dias aqui, e eles levantou uma causa que eu achei bacana. A preocupação se eu vou dar oportunidade para todo mundo. Eu achei bacana ali, viu, Ana? Quando eu entrei em contato com a Ana, automaticamente já começaram a conversar comigo. Está aqui o convite para todos os candidatos a deputado, estadual, federal, senador, até para governador se quiser. É importante. Tá aqui, tá aberto. Eu sei que nem todos vão vir, na verdade. Já teve alguns aí que falou, Neres, no momento eu não vou conseguir agora, mas mais para frente eu vou conseguir. Então tá aberto o espaço aqui, tá? Eu estou dando a oportunidade de vocês, candidatos, convencer a população porque eles devem confiar em você. Quer ver uma coisa? Vou dar aqui 1 minuto para a Ana Carolina falar para você por que você deve acreditar na Ana Carolina. Eu creio que eu sou uma pessoa que acredita ainda em pessoas, né? Isso pode ser que lá na frente um dia vai me decepcionar, mas a gente se decepciona, levanta a cabeça, porque a gente não pode esquecer o lado humano da gente. Então eu tenho uma vida muito boa. E é uma troca que eu tenho, ajudar as pessoas. Eu aprendo tanto com a política, né? Tanto, eu conheço gente com tanta realidade diferente da minha, que é difícil, às vezes eu digo assim, meu Deus, é tão fácil de resolver isso. E a gente vê que esbanjando na política, então a ideia mesmo é ajudar. Então, eu acredito que eu, como advogada, que sou conhecedora da lei, lá a gente aprende muito na faculdade, quem fez uma faculdade de direito sabe que é a ética, é a justiça, é a perseverança, né? Na busca da igualdade das coisas. Entendo que por ser mulher é um momento importante também, nós temos que ter representantes femininos lá. Entendo que a experiência que as pessoas já sabem que eu tenho, que conhecem meu trabalho. Tem gente que diz assim, Ana, tu é muito braba. Daqui a pouco eles vão lá e ver o motivo que eu fiquei brava e disseram assim, mas se fosse comigo eu ia ficar mais brava ainda, né? Muita gente diz, Ana, como tu tens coragem? Tem. Para estar na política tem que ter coragem. Tem que ter coragem, tem que ter vontade de fazer o bem para as pessoas. Tem que poder dialogar, porque a gente tem que escutar, aprender com quem sabe mais do que a gente. Então, a minha vida ia ser muito mais fácil se eu ficasse por aqui, né? O meu escritório é aqui, a minha casa é aqui, a minha família, meus amigos, o meu viver é Itajaí, eu sou plantada aqui. Mas tem uma necessidade muito, mas muito urgente de a gente não ajudar aqui a nossa Itajaí, toda a nossa região por lá. E eu acredito que eu tenho mais chance do que as outras pessoas que estão concorrendo, por conta das pessoas que já me apoiaram nas outras ocasiões. Então, eu receber 32 mil votos para deputado, é voto pra caramba. São 32 mil pessoas dizendo assim, vai, Ana, eu acredito no teu projeto. Quando eu fui para prefeita, foram 37 mil pessoas aqui em Itajaí que disseram, Ana, eu quero dar o voto para ti. É muita gente. É gente que até hoje eu não consigo agradecer, porque a gente nunca vai alcançar esse número de pessoas. Eu estou indo por elas. Por esses tantos anônimos, mas que acreditam em mim, acredito no meu trabalho, então eu tenho certeza que eu vou, no mínimo, repetir a minha votação e vou fazer por eles a mesma coisa que eu venho fazendo toda vez que eu ganho uma eleição, e é a minha promessa, que é trabalho. Maravilha. A minha promessa é trabalho. Podem contar comigo, acompanhem nas minhas redes sociais, tudo eu faço com bastante transparência. Quem não sabe para quem votar, dá uma olhada nos candidatos. A minha rede social vai estar Ana Carolina, Ana com 2 N's.
Instagram, Twitter, tô lá. Tá aí, tô aceitando sugestões também, viu? Gente, você pode melhorar um pouquinho. Recentemente, quando eu ingressei na política, eu aprendi uma coisa. O que é política? É a oportunidade de ajudar o próximo. Para você, o que é política? É exatamente isso. Quando as pessoas pediram para mim vir a prefeita, eu não queria vir. Eu fiquei mais de um ano dizendo não vou, eu decidi um mês antes. E que eu não queria vir. Porque eu estava convencida que como vereadora, eu sou muito, como eu falei, sou muito caxias, eu gosto das coisas certinho. Eu gosto do ajeitadinho. E eu sabia que a minha doação para a prefeita ia acabar a minha vida pessoal, né? Ela estava namorando, a gente tem planos, né? Poxa, vai avacalhar com tudo. Vai avacalhar com tudo, não queria vir. Daí eu disse assim, mas como é difícil, né? Vou perder meus finais de semana. Eu comecei a lembrar do pessoal que trabalha na pesca, que ganha muito menos do que um prefeito, trabalha sob risco no mar, perde festa de criança e eu reclamando. Tem um motorista, né, que sai dia de semana, final de semana nessas ruas, toda aí deixando a família em casa para ganhar muito menos que o prefeito e eu reclamando. E para ser prefeita eu ainda ia passar pelo voto popular, só ia ganhar se as pessoas quisessem. E eu reclamando, eu disse, quem sou eu para poder escolher uma coisa que as pessoas querem que a gente faça? Daí o ponto final foi a ex-prefeita Luzia Copp, que daí eu disse para ela, como é que tu dá conta disso tudo? É uma experiência, poucas mulheres estão na prefeitura, né? Então ela já faz muitos anos, ela era um ícone, né? Ela disse assim para mim, Ana, se tivesse uma criança, eu sempre falo isso, se tivesse uma criança que pedisse para ti um livro e tu ia dar o livro, eu disse, meu Deus, né? Eu ia dar o livro, se duvidar, eu ia dar a mochila e botar na porta da escola, porque a gente quer, né, saber que a gente está ajudando alguém a estudar. Ela assim, mas tu como prefeito, tu pode fazer uma escola. Maravilha, hein? Tu entende? E ali ela diz assim, mas é isso. Eu quero continuar ajudando. Só que eu quero ajudar mais. E a política, a gente se dedica às outras pessoas, não a gente. Verdade. Só que o que é a vida? Se não é ter uma passagem na vida, esse negócio de escrever livro, fazer filho e plantar árvore, como as pessoas dizem que é importante na vida, para mim não é o suficiente. Eu quero deixar minha marca diferente. Eu não preciso que ninguém me agradeça, mas o meu coração, ele tem que estar cheio por estar feito aquilo, tu entende? Sim. Preenche. Política para mim preenche. Maravilha. Eu também peguei gosto pela política e não vou parar, tá? É isso aí. Gostei, eu também sou muito certinho, gosto dos pins em cima do olho. Não estou fazendo propaganda do programa, mas eu gosto muito das coisas muito certinho. Talvez por isso eu não consegui ser eleito, porque eu gosto das coisas certas demais. Mas eu vou deixar você descansar, eu sei que você está muito cansado, o rapaz que está com você também, a corrida é grande. Foi um prazer muito grande receber você aqui no podcast Papo Reto com o Pastor Neres, tá? A Ana Carolina, que eu conheço, eu sei que ela, de maneira alguma, ia dizer não. Então, muito obrigado por estar aqui, tá? Dá oportunidade para mim conversar com você e esse povo conhecer você mais de perto. Muito obrigado. Eu vou deixar você se despedir, um minuto aí, despedir do pessoal. Eu agradeço novamente pela oportunidade. Quero dizer para as pessoas que eu tenho um diferencial dos outros candidatos aqui de Itajaí, mais um diferencial que é ser mulher. Lá na Assembleia são 40 vagas. Dessas 40, deve ter 5 mulheres lá. Como na Câmara de Itajaí, só tem 3 mulheres eleitas. Então, não é ir lá para falar de mulher, é ir lá para falar também sobre mulher, também sobre problemas femininos. E não é de aborto que eu estou falando, é de vaga de creche, é de ter aparelho para fazer o exame de câncer de mama. A gente não vê os homens falando de assunto que eles não passam. É natural, eles não sentem tudo que é gestação, tudo que tem... Não é falado por homem, é falado por mulheres. Então, quero falar de educação, quero falar de saúde, quero falar de mobilidade, de economia, mas também quero falar disso tudo com uma sensibilidade feminina. Isso é importante. Por isso eu peço o voto de vocês. Eu sou a Ana Carolina, é a primeira vez que estou falando assim alto, tá? Ana Carolina e meu número é 45456. Logo eu vou estar passando aí pelas ruas com uma música bem chata para ver se vocês decoram o meu número. Obrigada, tá, pessoal? Boa noite a todos, vocês fiquem com Deus. Obrigadão por estar acompanhando nós aqui. E na próxima quarta vou estar aqui também novamente com um novo convidado. Muito obrigado, Deus abençoe vocês. Curte e compartilhe esse vídeo.